Aleluia, Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, confesso que eu estou bastante nervosa. Aleluia, Jesus. O pastor falou comigo ali no monte na quarta-feira, né? E eu achando que eu estava sossegada demais, né? Mas Deus é fiel. Ele te pega quando você menos espera, né? Às vezes você fala assim, não, vou ficar um bom tempo aqui de boa, mas não. Quando você menos espera, o Senhor te coloca para fazer a obra dele. Amém? Sem percas de tempo, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Aleluia, Jesus. Eu vou começar lendo aqui a partir do versículo 11 e já volto para explicar para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu desde que ainda estou pedindo para o Senhor uma palavra, né, que viesse de encontro, né, ao tema do culto de hoje, que é o culto da vitória. E hoje de manhã, buscando ao Senhor, pedindo orientação, falei, Senhor, dá uma palavra para mim, me mostra alguém dentro da tua palavra que obteve vitória apesar, né, das dificuldades, que é o que nós passamos hoje. Amém? Amém? Vou começar a ler. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aleluia, Jesus. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha, ou enquanto ele não chega. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma palavra, como eu disse para vocês, que eu pedi ao Senhor, né? Que desse uma palavra que viesse de encontro ao culto de vitória. Falei, Senhor, fale comigo, né? Para que eu possa, né? Conseguir me expressar para a sua igreja. Alguém que viveu, que vivenciou, às vezes provações, né? Dificuldades, mas que também encontrou vitória. E o Senhor vem colocar no meu coração o livro de Samuel falando sobre Davi. Porque se você for entender, Davi foi um dos moços, um dos homens que mais sofreu afrontas, mas também foi o que mais foi vitorioso, um dos mais vitoriosos. Nós vamos analisar que Davi teve uma vida não muito fácil, diante da sua criação, diante da sua família. A palavra do Senhor vai dizer que Davi era o menor da sua casa. Quantas vezes nós não sentimos o menor da nossa casa? Quantas vezes nós não sentimos o menor da igreja? Mas o Senhor olhou para Davi e não olhou e nem viu a sua aparência. O Senhor não viu em Davi a aparência de um homem rico ou a aparência de um crente. O Senhor olhou para Davi, para o seu coração. A palavra vai dizer que o Senhor, quando ele diz a Samuel: Samuel, por que você ainda insiste em clamar por Saul, se eu já o rejeitei? Irmãos, a palavra vai dizer que Saul foi um rei levantado a Israel. Tanto do povo pedia: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Saul foi levantado. No começo Saul foi até bem, obedecendo ao Senhor, cumprindo as suas ordens. Mas a palavra vai dizer que a soberba cresceu ao coração de Saul. A palavra vai dizer que Deus mandava Saul fazer algo e ele fazia completamente diferente. Quantas vezes o Senhor nos ordena fazer algo, fingimos que não ouvimos ao Senhor e fazemos completamente diferente. Mas eu quero dizer a você,
quando o Senhor te ordenar, quando o Senhor te manda, quando o Senhor fala contigo, tem que ser feito o que o Senhor foi mandado. Deus sabe o objetivo da ordem que Ele deu para a sua vida. Deus sabe o objetivo a qual Ele te deu, porque algo precisaria ser feito. Não temes com o Senhor. A palavra vai dizer que Saul fez tanto contra a vontade do Senhor, e a palavra vai dizer, e Deus retirou o seu espírito da vida de Saul. A partir daquele momento, Saul começa a tomar decisões e lutar as guerras sozinho. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor já não estava mais sobre a vida de Saul, por causa da sua desobediência. Deus usava os profetas, Deus usava para falar com ele, mas ele desobedecia. Então, a última, a qual o Senhor a rejeitou, Saul, foi quando ele falou, olha, vai até a cidade, matem todos. Mas Saul olhou para a riqueza daquele rei, que é os reis dos midianitas. Saul olhou para a riqueza deles, olhou para o gado, olhou para as ovelhas que ele tinha, matou o povo, mas deixou o rei vivo. E o Senhor chega a Samuel e disse, Samuel, Saul mais uma vez não cumpriu o que eu ordenei a ele. Saul esconde entre os seus aposentos o rei dos midianitas. E Samuel, atemoroso, porque a Bíblia vai dizer, presta atenção irmãos, que Samuel ficava tão preocupado com o que Saul estava fazendo, com o medo da reação de Deus, porque ele sabia que se Saul continuasse desobedecendo, Deus teria que levantar outro rei, e se Deus ordenasse outro rei, Saul partiria para cima dele. Então a preocupação de Samuel era grande. Em tudo ele clamava ao Senhor pela vida de Saul. Mas Samuel obedece. Quão bom é obedecer a vida. Quão bom é obedecer ao Senhor. Samuel obedece, chega até Saul e disse, tu fez, Saul, o que o Senhor mandou? Fiz, Samuel. A Bíblia vai dizer, Jesus é tremendo, que enquanto Samuel conversava com o rei Saul, ele escutou o berro das ovelhas. E disse para ele, o que é isso? Não, Samuel, é que os meus homens pegaram as melhores ovelhas, o melhor gado, para sacrificar ao Senhor, e nós trouxemos. Mas Samuel disse, Saul, o Senhor ordenou que tudo fosse destruído, tudo, não era para você ter trazido nada. Não, eles só trouxeram para sacrificar. Mas daí Samuel disse, mas Saul, o Senhor me mostra que você trouxe também consigo o rei dos midianitas. Traga-o aqui agora. E a palavra do Senhor vai dizer que trouxeram o rei dos midianitas. Você sabe o que Samuel fez, irmãos? Ele teve que fazer o que Deus ordenou para que Saul fosse feito, e ele não fez. A palavra vai dizer que o profeta tomou a sua espada e ceifou a vida do rei dos midianitas. Eu creio que Samuel, naquele anso de temer que o Senhor rejeitaria Saul, e ele teria que ungir um novo rei, ele com medo da reação de Saul, fez esse tal ato, mas cumprindo a ordem do Senhor. Samuel volta para casa, a Bíblia vai dizer que ele fica dias sem ver o rei Saul. E nisso ele estava clamando, e o Senhor o chama e diz, Samuel, levanta-te. Pegue a botija de óleo, desce até Belém. Eu hoje escolhi um novo rei. Não suporto mais a desobediência de Saul. Hoje eu tiro a coroa da cabeça de Saul. E quantas das vezes somos levados por decisões que não é do Senhor. O Senhor tem falado conosco, mas nós temos temados, irmãos. Nós temos olhado para o outro lado, feito o que o nosso coração manda,
feito o que aquilo que a ocasião quer. Mas não é assim, queridos. O Senhor, quando Ele te ordena, eu não sei o porquê o Senhor está falando isso. Não era o começo da minha pregação, mas o Senhor está dizendo: quando eu te ordenar, ouça bem, faça o que eu estou te mandando. Não faça o que você quer, faça o que eu estou te mandando. Quer que eu retire o meu espírito da tua vida? Suportarias viver sem a presença de Deus? Terias tu capacidade de caminhar sem aquele que te guia? Ou terás a sua coroa retirada? Aleluia, Jesus. Samuel toma com ordem ao Senhor, porque ele era um profeta que temia o Senhor. Um menino que veio de milagre. Samuel era um milagre na sua vida, da sua mãe, mas também de obediência. A Bíblia vai dizer que o melhor é obedecer do que sacrificar. Eu sacrifico tal coisa para Deus, eu faço um jejum. O melhor é você obedecer. Deus mandou eu fazer assim, mas eu vou fazer assado, eu sacrifico seu jejum. Não, o melhor é você obedecer do que você sacrificar. Em vão são aquele sacrifício ao qual o Senhor não ordenou. Em vão é. E a palavra do Senhor vai dizer: Samuel desce a Belém. Primeiro Samuel questiona a Deus: Senhor, se eu descer para Belém, levando esse óleo e ungir outro rei, e Saul descobrir, ele vai me mandar me matar. Eis aí a preocupação de Samuel. Porque Saul já não tinha mais o Espírito de Deus, ele já não tinha mais discernimento. Ele jamais aceitaria que Samuel, ó Deus, levantasse outro rei no seu lugar. Esse era o medo de Samuel. E a palavra vai dizer que o Senhor disse: Samuel, não temas. Pegue um novilho, leve consigo, diga que você vai sacrificar lá. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando foi retirado a arca da aliança do templo, o modo de sacrifício era com animais em vários lugares. Esse foi dito logo depois da arca. Então Samuel indo com um novilho para sacrificar, não tinha como Saul suspeitar de nada e nem atentar contra a vida de Samuel. E a palavra vai dizer que Samuel chega até Belém e encontra Jessé. A primeira pergunta que ele faz é de paz, Samuel, a sua vinda? Eu vou explicar para vocês o porquê que ele fez essa pergunta. Porque eu lendo a Bíblia eu fiquei curiosa. Por que eles perguntam se é de paz a vinda de um profeta na sua cidade? Geralmente você ter um encontro com um profeta é bênção. A palavra vai dizer que naquele tempo usavam-se muitos profetas nas cidades pequenas para exaltar, para corrigir, para dar penitência a eles. Então o povo ficava com medo quando aparecia um profeta em cidade pequena. Mas Samuel diz: é de paz a minha vinda, eu só vim sacrificar. Vamos até a tua casa. Quando Samuel chega naquele lugar, ele diz a Jessé: olha, o Senhor rejeitou ao rei Saul. Eu vim aqui porque Deus escolheu entre os teus filhos o novo rei de Israel. Eu creio que Jessé deve ter ficado orgulhoso. Tem uns 7 filhos, todos grandes, bonitos, fortes. Um deles há de ser. Mas o Senhor manda que Samuel pergunte, olhe para todos. E Samuel fala: olha, Senhor, deve ser esse aqui que é muito bonito, é muito forte. Ele deve aguentar, ter sabedoria na frente de batalha. E o Senhor fala: ainda não é esse, Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel olha todos os filhos de Jessé. Só que o Senhor rejeita todos. O Senhor rejeita todos. E ele vai dizer: Senhor, então... Aí Deus fala para Samuel: olha, pergunte, tem mais alguém? Aí ele disse: escuta, você tem mais algum filho que não está aqui? E Jessé vai dizer: tenho sim, um que está ao pasto, que é pastor de ovelhas. Então é onde entra a nossa palavra, que Samuel diz: pois manda chamá-lo,
porque nós não assentaremos à mesa enquanto que esse menino não chega, enquanto que esse prometido não chega. E eu quero dizer para você que muitas das vezes as nossas afrontas, as nossas dificuldades, aquilo que nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída, nós apresentamos ao Senhor. Eu quero dizer para você que muitas das vezes aquele menino orou no pasto, aquele menino clamou, porque se você fosse aprofundar na palavra do Senhor, ele era humilhado por não fazer parte daquela família. A palavra vai dizer que Davi vivia só. Se você for buscar mais a fundo, vão dizer que ele só chegava depois, ele só comia depois, e que ele nem habitava aquela casa. Mas eu quero te dizer que o Senhor chegou para dar vitória para aquele que buscava em espírito e em verdade, para aquele que clamava com o coração aflito e diz: Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, prepara sobre uma mesa, Senhor, para mim, diante dos meus inimigos. E o Senhor usar a boca de Samuel: não senta na mesa enquanto você não chegar. Não senta na mesa enquanto você não chegar. Oh, aleluias. Não irão sentar enquanto Deus não te honrar. Perante essa dificuldade, perante esse problema, ninguém senta, ninguém se assenta enquanto Deus não te honrar. Perdido ele se sentia, mas ele era um homem de fé. Ele era um menino que temia. Ele era um jovem que clamava, afoito no meio daquele povo. Eu creio que muitas das vezes se sentindo perdido, porque a palavra vai dizer que ele não era grande. Os seus irmãos eram grandes. Também vão dizer que Davi também não veio da mesma mãe, por isso desprezo. São o que os historiadores falam. Poderia ser, mas de alguma forma aquele menino não era incluso no meio daquela família, mas era o que cuidava das ovelhas lá, era o que lutava pelas ovelhas do pai. Ele honrava o que o pai tinha colocado na mão dele. Tu tem honrado o que o Senhor tem colocado na tua mão. Tu tem honrado o que o Senhor tem te entregado. Tu tem honrado o que o Senhor te deu. Ou tu deixa abandonado e dizendo: amanhã eu faço, depois eu cuido, hoje eu nem quero olhar. Cuidado com o que você faz, que o Senhor entrega nas tuas mãos. É pouco ser pastor de ovelhas. Mas não era, para ele era muito importante. E quando o Senhor olha para aquele menino, vê que ele cuida com muito amor. Aquilo que o pai colocou nas tuas mãos, ele vai dizer: também vai cuidar bem do meu povo. Cuida do bem do pai dele, também vai cuidar bem do meu povo. Também vai cuidar desse reino. Ele vai zelar com todo amor. Oh, aleluias. Quer que o Senhor zele por você, quer que o Senhor te dê vitória. Faça com amor aquilo que Ele tem colocado na tua mão. Faça com amor aquele que Ele tem te entregado, queridos. Oh, Deus de poder e Deus de glória. Quantas das vezes, irmãos, nós olhamos para o que nós temos e achamos pouco, oh Jesus. Quantas das vezes olhamos: Senhor, meu Deus, isso aqui parece tão pouco para mim. Mas se você olhar para o lado, tem alguém que queria aquele pouquinho que você tem. Tem alguém que queria aquela casa que você tem. Tem alguém que queria, aleluia, o carro que você anda, o emprego que você trabalha, que você tanto despreza. Já olhaste para o lado? Já olhaste para a mesa que você se assenta ao redor para se alimentar? Glorificaste a Deus por isso? Porque do lado tem alguém precisando. Porque sempre do lado tem alguém que está pior do que você. Mas nós temos o belíssimo defeito de sermos ingratos na presença do Senhor. Quando eu e você aprender a ser grato por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos oferece, cuidando e zelando como aquele menino cuidava e zelava. Ele vai dizer: olha, apareceu um leão e pegou a ovelha do meu pai. Eu não fiquei olhando e deixando o leão levar tudo, não. Eu fui atrás, eu lutei com ele, eu guerreei com ele e eu venci. Eu fui vencedor, arranquei a ovelha das garras dele e trouxe de volta para o rebanho. Porque é
aquilo que o meu pai colocou na minha mão. É o que o meu pai me deu. O urso veio, já vieste o tamanho de um urso, a força de um urso, carregou a ovelha do meu pai. Mas eu não tive medo, porque o Espírito do Senhor estava comigo. E eu arranquei as ovelhas da garra do urso e o matei. E fui vitorioso. Aleluia, Jesus. Quantas das vezes temos medo das dificuldades que aparece na nossa frente? Fala, isso aqui vai me parar. Isso aqui vai me derrubar. Não estou falando da boca para fora, não. Estou falando de experiência própria. Há situações na nossa vida que você pensa assim: hoje não dá mais, eu não consigo mais, eu abandono tudo. Mas eu digo para você, se o Espírito de Deus está na sua vida, Ele vai te dar força. Ele vai segurar mais uma vez nas tuas mãos. Ele vai te ajudar a vencer esse urso, esse leão que levanta todos os dias, preparado para te derrubar. Oh, aleluia! Quando Jesus morreu naquela cruz, vindo da linhagem de Davi, aquela cruz não era morte, aquela cruz ela era vida, e vida com abundância por você. Ele não morreu naquela cruz para que na primeira dificuldade nós o abandonamos, porque Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou naquela cruz. Ele foi fiel, Ele chorou, Ele gemeu, mas Ele foi fiel, Ele não abandonou. Ele não te largou. Diante da dificuldade, Ele poderia até dizer, Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas em todavia seja feita a tua vontade e o teu querer sobre a minha vida. Dizes também, eu sei que não é fácil, não é fácil para nós que vivemos em cima da terra, para o tempo que nós passamos, porque eu quero te dizer, oh aleluia, eu percebi que o inimigo todo dia, ele arma um laço para te derrubar, e você levanta, ele arma de novo para te derrubar, você levanta, ele arma de novo para te derrubar, e o inimigo te aflige, querido e querida, na sua parte que você mais é sensível. Se é no casamento, ele te aflige lá. Se é no trabalho, ele te aflige lá. Se é na sua saúde, ele te aflige lá. Se é, aleluia, no financeiro, ele te aflige lá. Sabe por quê? Porque ele vai conseguir te destruturar. Quando você balançar, ele vem e te empurra e você cai. E é aí aonde ele tem vitória. Mas o Senhor está dizendo, não te derruba. Não te derruba, porque o meu Espírito está com você. Ele se levanta, mas eu levanto também. Ele arma e eu desfaço. Ele joga e eu tiro. Não te derruba, diz o Senhor. Não te derruba. O meu Espírito ainda está sobre a sua vida. O meu Espírito ainda está sobre a sua casa. O meu Espírito ainda está entoando. O meu Espírito ainda está com você. Temer para quê? Aleluia, Jesus. Mas tememos. Achamos que vão nos destruir. Eu creio que aquele menino, aquele jovem, aquele homem, jamais passou pela cabeça dele que tô no campo, tô apacentando ovelha, vou virar rei. Eu sei que não passou isso pela cabeça dele. A palavra vai dizer que o Senhor escolheu ele, não pela ganância dele, não porque ele era forte ou fraco, ou magro, ou rico ou pobre. A palavra vai dizer que o Senhor o escolheu pelo seu coração. Segundo o seu coração foi escolhido Davi. Porque eu sei que nos clamou nas orações dele naquele lugar, aonde era um campo aberto, onde as ovelhas ficavam, aonde ele tinha que cuidar. E ele passava só o dia e voltava para a noite. Não, ele tinha que dormir com aquelas ovelhas, ele tinha que cuidar. Jamais passou na sua cabeça que o Senhor levantaria ele do meio daquelas ovelhas para ser rei de Israel.
Mas o Senhor te surpreende. Quando menos você espera, Ele aparece e te levanta. Ele aparece e coloca uma coroa na sua cabeça. Ele aparece e diz que os seus inimigos não comem enquanto que você não chegar. Ele aparece e diz para você: está com medo por quê? Não sou eu teu Deus, não sou eu teu general de guerra. Está com medo por quê? Vou eu à frente dessa batalha. Você disse: ah, Senhor, eu não vou vencer não. Esse aqui eu não vou vencer. Mas o Senhor está dizendo para você: está com medo por quê, querida? Quando foi que o teu Deus faltou? Quando foi que o teu Deus não esteve com você? Por que você está com medo agora? Senhor, eu sou fraca. Eu estou fraca. Mas o Senhor diz para você: é eu que sou forte. Você sempre foi fraco. É eu que sou forte na sua vida. Tu não tem poder. Quem tem sou eu. Tu não faz nada. Quem faz sou eu. Só aguarde e espera. 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 Aleluia. Glorifica Ele, porque Ele é dono da vida. Ele é o dono da vitória. Ele é o dono de tudo. Ele opera de todas as formas. Opera sem precisar de bisturi. Oh, aleluia. Ele levanta um morto do esquife sem tocar nele. Aleluia. Ele chama depois de 4 dias e o morto sai. E o morto sai para fora. Aleluias. Tocam nele e são curados, porque dele sai virtude. Aleluia. Ele ainda é o mesmo Jesus. Ele ainda é o mesmo Deus. É esse Deus que você serve. É esse Deus que nós servimos. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Aleluia, Jesus. E continuando a palavra, o Senhor vai dizer que assim que Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se apossa dele. Aleluia. O Espírito do Senhor toma conta dele. E ali ele continua a vida. Ah, mas ele não foi ser rei? Não. Ele continuou a vida dele. Deus, quando escolhe, Ele sabe escolher, irmãos. Ele não erra não. Quando Ele escolhe, Ele sabe que Ele escolheu eu e você, que nós não vamos deixar entrar aqui a soberba nem a grandeza. Deus, quando Ele escolhe, Ele olha para você e fala: tu vai louvar para mim, porque eu sei que eu vou te usar no louvor e você ainda vai continuar humilde. Tu vai pregar para mim, porque eu sei que eu vou te usar na pregação e você não vai se engrandecer, você ainda vai continuar humilde. Tu vai ser o meu obreiro da minha casa, porque eu sei que você sendo obreiro e subindo de cargo, aleluia, tu ainda pega uma água, tu ainda abre a igreja, tu ainda vai ajudar o meu pastor. Então Deus nunca escolhe errado. Davi não deixou subir ao coração dele rei. Ele poderia muito bem falar: agora eu sou rei, não vou mais cuidar de ovelha nem pasto nenhum. Agora eu sou rei, nem mexe comigo. Agora eu sou rei, quem manda nessa casa sou eu. Não. Ele continuou o mesmo. Continuou até que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. Ele ainda continuou pastor de ovelha, cuidando das ovelhas lá no pasto. Se precisasse, ele lutava de novo com o leão. Se precisasse, ele lutava de novo com o urso. Mas ele continuou lá. E quantas das vezes, irmãos, aleluia, Jesus, Deus nos faz uma promessa de vitória, de mudança, de prosperidade, que vai te levantar, que o teu chamado vai chegar. E nós, em vez de aguardarmos humilde, ficamos desesperados para que chegue logo. Nós ficamos agoniados para que a promessa se cumpra logo. Mas é tudo no tempo do Senhor. O Senhor está dizendo para você. Não é no teu. Eu lhe fiz uma promessa. Fiz e assino embaixo. Mas o Senhor está dizendo que o tempo ele não é teu. O tempo ele é do Senhor. O Senhor está dizendo para você que você precisa ter calma e paciência e esperar aquilo que Ele te prometeu. Sabe por quê? Oh glória! Ele ainda está preparando o cenário.
cenário para que você entre nele. Ainda está sendo preparada. Tenha paciência. Você vai dizer: nem foi Deus que falou, não cumpriu, foi Deus que falou. Sim, queridos, mas ainda Ele está preparando o cenário. Tu ainda está preparando o teu coração para receber. Aguarde como Davi aguardou. Espere como Davi esperou. E você vai alcançar vitória. Vai alcançar vitória, vitória, vitória. Espere, diz o Senhor. Para que essa aflição? Para que essa angústia? Se foi prometido para ele o reinado de Israel, e ele estava calmo, pleno, continuou fazendo os afazeres. Para nós que foi feita uma promessa, nós queremos amanhã. Não. Infelizmente não é assim. Infelizmente, se você ora, se você busca por algo, Deus te fez uma promessa, ela pode acontecer daqui uns meses, ou ela vai acontecer daqui um ano, ou ela vai acontecer daqui a alguns anos. Mas é tudo no tempo do Senhor. Mas quanto mais agoniado você ficar, quanto mais você endurecer o seu coração, ou entristecer ele por causa dessa promessa, o Senhor vai olhar e vai dizer: não está preparado. Ainda não está preparado. Ainda não se preparou. Ainda não tem ouvido, não tem ouvido. Não tem se preparado. O Senhor vai esperar que você tenha paciência. Quando é que nós vamos acordar e descansar no Senhor para que as promessas sejam cumpridas? Quando é que eu e você vamos deixar de ser afoitos por aquilo que nós oramos, por aquilo que nós buscamos, e esperar no Senhor? Muitas das vezes dizemos assim: isso não vai acontecer mais. Irmãos, por experiência própria, vou contar algo para vocês. Por esses tempos, alguns meses, nós enfrentamos muitas batalhas. E como eu disse para vocês, Deus mexe na onde te dói mais. Eu não falo da boca para fora. Viver o que você prega, pregar o que você vive. Eu estou pregando o que eu vivi e vivi o que eu estou pregando. Nós se apavoramos tanto porque o Senhor mexeu na nossa vida financeira. Mexeu e sem dó. Estava tudo certinho. Não tem quando você acha que tudo está do controle das suas mãos, que você consegue controlar. Eu trabalho, eu pago, tudo certo, sou crente, beleza. Eu pago aqui, eu faço ali, nada falta. Nós andamos de carro, nós viajamos, nós saímos, nós somos crente, beleza. Tudo certinho, nós controlamos o que nós fazemos. Controla não. Quando você acha que está no controle, Deus arranca das suas mãos e disse: quem tem o controle da tua vida sou eu, não é você. Tu não tem o controle da sua vida, irmãos. Engano nosso, quando nós achamos que nós temos o controle da nossa vida. O Senhor permite, começando pelo sacerdote da casa, que é o meu esposo. Falou uma, duas vezes, ele está ali, não vai me deixar mentir, né? Falou: olha, vou mexer no seu serviço, trocar o horário, porque ele estava visitante na igreja. Tanto é que quando ele chegava, a irmã pegava o nome dele, achando que ele era visitante. É sério. E ele já tinha unido e tudo mais. Dava para ficar bravo? Não dava, porque quase não vinha. Então as pessoas vão esquecendo. Quem sabe que ele é crente, que estava na igreja, era eu e o pastor. Os outros não têm obrigação. Você não está aqui todos os dias, como que a pessoa vai saber? Não adianta você ficar bravo. Então ele falou não 2 vezes para Deus. Não quero. Deus falou: olha, vou passar você para tal horário. Não. Olha, vou passar você para tal horário de novo. Não. Aí Deus me chamou, usou um vaso e disse: vou eu tirar o emprego do seu esposo. Vou eu mexer. Vou eu desestruturar. E você vai se abalar junto. Mas não tema, fica firme. Fica firme, porque sou eu trabalhando. Que chegou o meu tempo. Há muito descanso. Irmãos, quando nós descansamos demais, oh, aleluia,
Pegue como visão, não descanse tanto na presença do Senhor e deixe a obra para lá, não. Ah, mas eu não vou fazer falta no culto, faz. Ah, mas eu não vou fazer falta das irmãs, faz. Não vou fazer falta da visita, faz. Não vai fazer falta a minha pregação, faz. Não vai fazer falta se eu testemunhar, se eu dar um abraço, se eu pegar o nome, faz. Não deixe o Senhor colocar o anzol no teu queixo, porque é dolorido. Vou chegar até onde? Porque eu estou contando para vocês. E o Senhor fez, quando ele acordou, ele estava desempregado. Melhor funcionário, viu? O patrão dele chamava ele de filho. No outro dia despediu o filho, mandou embora. Sabe por quê? Porque o pai dele ordenou. O pai dele ordenou: manda embora, eu não quero fazer minha vontade. Está descansado demais. Irmãos, eu falava para ele: vamos para a igreja. Sabe o que ele dizia para mim? Você e as crianças sendo salvos já está bom para mim. Uma pessoa que Deus curou, pequenininho com leucemia, foi curado. O médico mandou para casa para morrer, deu 7 dias de vida. A mãe diz: Senhor, meu filho está nas suas mãos, ele é teu agora. E Deus recebeu e disse: então eu tomo para mim. E chegar no tempo de Deus usar, de Deus fazer o que ordenou na vida dele, ele está sossegado. O Senhor diz: vai eu mexer, eu vou trabalhar. Mas eu vou dizer para vocês, como eu disse aqui agora, Deus sabe aonde te sacudir. Deus sabe aonde te pegar, aonde mexer com você. Mexeu, ficou desempregado, desestruturou tudo. O que estava no controle da nossa mão, em segundos nós não tínhamos mais controle de nada. Tudo bagunçado. Como que você vai explicar para os outros que você está devendo? Olha, eu não te paguei porque eu estou desempregado. Olha, eu não te paguei porque meu marido está desempregado. Alguns entendem, outros não. E eu não sei vocês, mas eu que carrego o nome de filhas de Deus, de crente, meu Deus, eu quero cavar um buraco e entrar dentro se eu te dever e não conseguir te pagar. A Bíblia vai dizer que nós não devemos para os outros, não devemos dever para ninguém. Aquilo era um martírio para nós. E eu vou chegar aqui onde eu queria para vocês. E teve, irmãos, eu comecei a ficar tão desesperada, tão agoniada com essa situação, que um dia eu cheguei para ele, chegou de uma visita e falei para ele: ore por mim. Porque eu comecei a colocar na minha cabeça que nós não vai conseguir mais nada, que nós não vamos viver mais nada, que nós não vamos ter mais nada. Tudo aquilo que Deus prometeu não foi verdade, e que nós não vamos alcançar mais vitória, não. A nossa vida vai ser essa, mirrada. Por Deus, irmãos, os meus pensamentos eram esses. Eu ia caminhando para o serviço dizendo: vou ir trabalhar para quê? Não estou conseguindo nem pagar as contas. Estou indo trabalhar para quê? Está dando tudo errado. Nós não vai sair nunca mais desse buraco. Eu pensava isso, irmãos. Eu comecei a pensar. Mas para dizer para você que quando o Espírito de Deus habita sobre a sua vida, e quando Deus te ordena dizer: eu vou mexer, Ele te avisa. E é para você ficar firme, Ele vai te dar. E eu comecei um dia sentada pensando isso. Aleluias. E o Senhor disse para mim: não é teu esses pensamentos. Esse pensamento é do inimigo de sua alma. Repreende ele agora, porque sou eu que estou fazendo. Quando foi que deixei a sua casa perecer? Quando foi que eu deixei a sua família, os seus filhos perecer? Aí tu choras e reclama que não vai conseguir. Repreende. Eu levantei, eu disse: Satanás, sai da minha mente agora. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu vou vencer. Porque quem me prometeu não foi o homem, porque quem me prometeu não foi a mulher. Quem me prometeu foi Deus. Quem me prometeu foi Deus. E pasme vocês, me levantei com fé e esperança e com minha mente tranquila. O inimigo, ele aflige a tua mente, ele aflige o coração. Você sabe por quê? Porque se ele te parar, ele para a tua casa. Se ele te parar, ele para o teu ministério. Se ele te parar, ele acaba com a sua família.
Davi continuou firme diante de uma promessa, de uma unção para ser rei. A Bíblia vai dizer, aleluia, já estou quase acabando, que o seu pai disse: Davi, vem até aqui, pega esses alimentos e leve aos teus irmãos, vê como está a guerra, porque a Bíblia vai dizer que o povo estava em guerra com os amalequitas. O povo de Israel enfrentava guerra com eles. Vá lá e vê como é que estão os seus irmãos e como que está o rei Saul. E ele foi. E a palavra vai dizer que Davi chega no meio daquela tribulação, no meio daquela guerra, e diz: tá tudo bem, tá tudo bem. Levanta um gigante de quase 3 metros, a Bíblia vai dizer. A palavra vai dizer que aquele homem já clamava há 40 dias. Não tem homem em Israel para lutar comigo? 40 dias. O povo, os guerreiros de Israel junto com Saul ouvindo isso, e ninguém fazia nada. Quando Davi chega diante daquela batalha, diz: o que vai ganhar quem vencer esse homem? O seu irmão diz: cala a boca, fica quieto, você é muito intrometido. Eu só perguntei. Perguntou para outro: o que vai ganhar? Seu pai não paga mais imposto, casa com a filha do rei, terá uma vida boa. De novo o gigante: não tem homem em Israel para lutar contra mim. Irmãos, naquele tempo se levantava um homem de cada exército, se colocava de em pé. E a palavra vai dizer que se quem vencia, o exército não precisava guerrear. Se um daqueles homens vencesse, a guerra estava vencida. E assim eles o fizeram. Só que eles levantaram o gigante. Só que Israel, nenhum homem quis enfrentar o gigante. E eu quero dizer para você que isso aí, eu creio no meu coração que foi uma oportunidade que o Senhor preparou para Davi, para apresentar ele, começar a apresentar ele para o povo de Israel. É o que eu creio, porque ninguém quis, ninguém aceitou, por medo do gigante. A palavra vai dizer que Davi chega. Quem é esse incircunciso que está blasfemando contra o Deus, o nosso Deus? Vou eu lutar contra ele? Não vai. A palavra vai dizer que chegam até Saul e diz: ó, o menino quer lutar contra o gigante. Saul diz para ele: você é só um menino, você não vai dar conta de vencer esse gigante, fique aqui. Ele fala: não, eu quero ir, porque eu quero batalhar. Ele está humilhando o exército do meu Deus, eu quero ir batalhar. A palavra vai dizer que Saul fala: então toma a minha armadura. Ele veste. Mas a armadura de quem é medroso não cabe em quem é corajoso. Não cabe. Quem é corajoso não veste a armadura de medroso, não compra briga de medroso. Quem é corajoso ora e busca. Ele falou: isso vai me atrapalhar. Você sabe o que o Davi dominava? Uma funda com pedra. Vão dizer que ele treinava muito. Ele passa sobre o riacho, pega 5 pedrinhas e vai de encontro sem armadura nenhuma, porque ele arranca, porque ela pesava, estava atrapalhando ele. Vamos arrancar tudo que está atrapalhando a nossa vida, guerrear contra o gigante, né? Às vezes o que nos atrapalha, Jesus amado, pode ser a sua amizade que está atrapalhando você vencer o gigante. Pode ser você contando os seus problemas para alguém que às vezes te escuta, outras vezes não. Às vezes o que está atrapalhando, né, você vencer o gigante é o seu celular. Ou às vezes o que está atrapalhando você vencer esse gigante é sua falta de comunicação com Deus, é sua falta de oração. Arranca fora isso daí, para que você possa vencer esse gigante na sua vida. A palavra vai dizer que Davi o enfrentou. E Golias disse: você está achando que eu sou um cachorro para vir para cima de mim com pedra? E Davi disse para ele: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti, ó gigante, em nome do Senhor dos exércitos.
Davi cria. Davi não olhou para a circunstância. Davi não olhou o tamanho do gigante. Davi só olhou que ele estava com Deus, que o Espírito de Deus era na vida dele, e ele tinha certeza da vitória. Ele tinha certeza que ele venceria aquela peleja contra aquele gigante. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você, finalizando, hoje a pedra que o Senhor te dá para enfrentar esse gigante, observe bem ela é a pedra da oração, ela é a pedra da persistência, ela é a pedra da presença de Deus na sua vida. Então não olhe o tamanho desse gigante, porque o Senhor está dizendo para você: vai eu te dar vitória, vai eu te dar vitória. Pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra, que você vai vencer esse gigante. Oh, aleluia! O Senhor disse: vai, vai, enfrenta, ora, busca, persiste, clama, porque é o teu Deus. Vou te dar vitória diante desse gigante que te afronta, que te aflige e disse que te mata, mas é o teu Deus. Vou à tua frente e vou fazer você vencedor, e vou fazer você derrubar esse gigante, e você vai ser vitorioso. Serás vitorioso. Aleluia, Jesus. Irmãos, não desista. Não olha para mim. Olha para Cristo. Pega o que o Senhor te deu aqui essa noite. Eu sei, queridos, que tem muitos aflitos aqui, que às vezes nós enfrentamos gigantes, como eu disse para vocês, nós achamos que não vamos dar conta. Hoje a nossa vida começa a se alinhar, porque quando nós obedecemos, oh glória, o Senhor abriu outra porta. Aleluia, Jesus. Estamos nos organizando de novo, mas nunca com o controle de nada na nossa mão. Aleluia, Jesus. O controle na mão dele. Ele faz do jeito que ele quer. Nós sonhamos, eu disse para ele hoje, para Deus: Deus, nós sonhamos, mas eu sei dentro do meu coração que tudo vai acontecer se o Senhor ordenar, porque o controle está nas tuas mãos, não é na nossa, é nas tuas mãos. E eu glorifico o Senhor. Estou eu aqui de pé, falando do amor dele para vocês, e você também vai ficar de pé. Isso não vai te derrubar, esse gigante não vai te parar, porque o teu Deus vai dar ordem para que ele caia e vai lutar essa guerra por você. Amém? E as palmas engrandeçam o Senhor Jesus.